Jornais e portais de notícias do mundo inteiro praticamente vêm à tona dizendo que Donald Trump morreu. Afinal de contas, será que o presidente americano realmente está morto ou é apenas uma torcida da imprensa esquerdista? Bom, assiste até o fim, você vai saber tudo hoje sobre a possibilidade do presidente Donald Trump estar morto. O que aconteceu foi que recentemente a agenda do presidente Trump foi cancelada. E isso trouxe bochichos, porque já tem 3 dias que o Trump não aparece publicamente. Bom, isso foi suficiente para alguns jornalistas investigativos, começarem os bochichos e os rumores de que Trump morreu. Alguns portais no Brasil, como Choquei, Portal do Léo Dias, Folha de São Paulo, dão a notícia praticamente como uma comemoração da morte de Donald Trump. O que esse pessoal mal sabe é que o vice-presidente americano, Jay Vance, é muito mais radical do que o Trump. Por exemplo, ele foi contra o encontro do Trump com o Putin. Tem um posicionamento muito mais à direita, um posicionamento muito mais claro, muito mais firme. O Trump é aquele negociante, ele gosta de negociar, ele fala alguma coisa aqui para tentar levar vantagem ali, ele é um negociante. Se eu fosse a imprensa tradicional aí e os canhoteiros, eu não comemorava muito não, tá? Bom, mas afinal de contas, por que estão dizendo por aí que o Trump morreu? Eu vou deixar para vocês agora 5 indícios de que o Trump realmente pode ter morrido. O primeiro indício que ele pode ter morrido é a bandeira americana na Casa Branca está a meio mastro. Ela foi flagrada nos últimos 2 dias a meio mastro. Então, muitos jornalistas fotografaram ali a bandeira americana a meio mastro, dizendo, que ali já é a morte do Trump, estão anunciando, mas eles não querem assumir ainda, igual tal. Por que eles não querem assumir? Por que eles não se posicionam e falam logo que o Trump morreu? Mas alguns também dizem que essa bandeira meio mastro é sobre aquele atentado que aconteceu lá no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, onde um radical neomarxista invade uma igreja católica e faz barbaridades ali, tirando a vida de alguns pequeninos e deixando dezenas de feridos. Então, realmente pode ser que essa bandeira meio mastro não signifique, não seja a morte do Trump, tá? Segundo indício da possibilidade do presidente Trump estar morto. Já fazem 3 dias que não tem nenhuma aparição pública do Trump. Isso é muito raro, O Trump ele é muito público. O Trump gosta sempre de estar aparecendo, sempre de estar postando, sempre de estar em voga. Então, realmente, isso é estranho. Já tem 3 dias que não tem nenhuma aparição do presidente Donald Trump. Realmente, isso é bastante estranho. Terceiro indício de uma possibilidade do Trump estar morto. Apareceu recentemente uma mancha, uma foto que flagrou ali uma mancha meio preta, assim, meio diferente na mão do Trump. E muitos disseram, aquela mancha ali é a mesma mancha que apareceu na mão da rainha Elizabeth poucos dias antes dela morrer. Bom, só lembrando que apareceu uma mancha aí na mão do Lula também, Se bem que nós brasileiros não temos essa sorte, Mas, enfim, realmente essa mancha foi flagrada ali na mão do Donald Trump e foi a mesma mancha que apareceu na mão da rainha Elizabeth poucos dias antes dela morrer. E estão dizendo que essa mancha é o indício de que realmente o Trump estava nos últimos dias. Quarto indício que o presidente Donald Trump pode realmente estar morto, a probabilidade é que recentemente ele foi diagnosticado com uma doença que se chama insuficiência venosa crônica. É uma doença grave e que realmente pode trazer uma morte iminente, tá? Então, recentemente, o presidente Trump foi diagnosticado com essa insuficiência venosa crônica e é uma doença muito grave. E o quinto indício da possibilidade da morte de Donald Trump é que o vice-presidente Jay Vance deu uma entrevista falando que estava pronto em uma possível morte do presidente Trump. Ele estaria pronto para assumir o governo dos Estados Unidos devido aos últimos 200 dias bastante intensos que ele teve ali na política ao lado do presidente e que ele aprendeu muito e que realmente ele estaria pronto. Soou assim esquisito, E ficou assim no ar. Será que está acontecendo? Será que o Trump está em estágio terminal? Será que o Trump está morrendo? Será que está acontecendo alguma coisa que ninguém sabe, que ninguém quer contar, que ninguém vai contar? Realmente é estranho,
Agora, gente, tem outras coisas também que não é de rir, não, mas, por exemplo, tem gente falando aí que a macumba da Alcione pegou no Trump. Recentemente, a Alcione fez uma declaração aí dizendo que fez uma macumba pro Donald Trump morrer. A Alcione realmente fez essa declaração dizendo que tinha feito uma macumba para o Donald Trump morrer, que a macumba da Alcione pegou ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Senhor, tem misericórdia desses fofoqueiros. Outra coisa que estão falando é que também houve um episódio aí dos Simpsons que diz que o Donald Trump morreria em 2025. Isso viralizou aí, todo mundo sabe desse episódio. A morte de Donald Trump em 2025, um episódio dos Simpsons. E a gente sabe que os Simpsons, ele acerta muita coisa, né? Então, tem realmente esse episódio. Esse episódio foi divulgado aí. O Simpsons já sabia da morte de Donald Trump em agosto de 2025. Outra coisa que estão dizendo aí, quem se lembra da profecia de Daniel Mastral para o dia 29 de agosto de 2025? Olhe para os céus, um alinhamento planetário vai acontecer e através desse alinhamento planetário pode ser que aconteça uma grande mudança na política, uma grande mudança no mundo espiritual e que vai... Quem se lembra dessa profecia do Daniel Mastral para o dia 29 de agosto de 2025? Eu até fiz aqui um conteúdo falando dessa profecia do dia 29 do Daniel Mastral. Bom, tá aí, né? E esses são os indícios aí da possibilidade da morte do presidente Trump. Eu, particularmente, não acredito que ele esteja morto. Na minha opinião, ele está vivinho. Pode ser uma estratégia do governo americano sobre alguma coisa relacionada à política, à economia, que a gente não sabe ainda. Mas, na minha opinião, ele está vivinho. Tem gente também falando que o Trump é a besta do Apocalipse, a primeira besta do Apocalipse, que recebeu uma ferida mortal e que ressuscitou. Esses rumores já são antigos também, porque desde a época que aquele atentado ao Trump, daquela bala que passou raspando na orelha dele, já dava indícios que ele seria a primeira besta do Apocalipse 13. Bom, eu também, como um estudioso de escatologia, não acredito que o Trump seja o anticristo ou a primeira besta do Apocalipse. A primeira besta do Apocalipse é o anticristo. Mas acredito que ele pode ser uma espécie de... aquele que prepara o caminho para a chegada do anticristo. Uma espécie de João Batista do inferno. João Batista do inimigo. Aquele que prepara o caminho. Até porque a gente sabe muito bem que Satanás é um imitador barato. Tudo que ele faz é imitação. Ele tenta imitar a Deus, né? Ele é um perdedor e imita muito mal. Mas enfim, há rumores aí de que o Trump pode ser o anticristo. Eu não acredito. Acredito sim que ele é um ótimo negociador. Ele pode ser aquele que pode estar preparando o caminho para a chegada do anticristo. Até porque ele tirou ali a embaixada americana de Tel Aviv, levou a embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, já na intenção mesmo de uma reconstrução de um terceiro templo. Esse terceiro templo já está sendo negociado. Alguns judeus ortodoxos em Jerusalém já chamam o Trump de o Ciro, né? Quem foi Ciro? Foi aquele governante assírio que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para a reconstrução do templo. O templo de Zorobabel foi reconstruído através de uma permissão de Ciro. Então tem até moeda, tem até moedinha lá em Israel com a face do Donald Trump, o chamando de Ciro. Em compensação, tem alguns judeus ortodoxos também já chamando o Jared Kushner, que é o genro do Trump, de o Messias. Então vamos ficar de olho. Quem esses judeus chamarem aí de o Messias, existe a probabilidade desse o Messias agora, que o Messias na verdade é Jesus, a gente já sabe que ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O Messias é Jesus, mas aquele que os judeus ortodoxos chamaram de o Messias agora, vamos ficar com as nossas orelhinhas em pé, porque realmente pode ser que seja aí a primeira besta do Apocalipse 13, o anticristo. Tá aí a notícia da probabilidade, da possibilidade, ninguém está afirmando nada aqui, da morte de Donald Trump. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já deixa o seu like, já compartilha. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Agora eu quero te fazer um convite, tá? Tem 5 links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link é para você se aproximar mais de mim, entrando no meu grupo. Entra no meu grupo para a gente estreitar essa amizade. O segundo link é 10 formas fáceis, práticas e rápidas de você aprender a fazer uma renda extra através
da internet usando apenas o seu celular e uma internet. O terceiro link, Entendendo o Apocalipse e Escatologia Pós-Moderna, é um e-book que eu fiz muito bem ilustrado, de fácil entendimento, para você entender um pouquinho sobre a volta de Jesus, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo. Vale a pena você ir lá conhecer um pouquinho melhor sobre o Apocalipse, sobre a escatologia bíblica, a doutrina relacionada ao final dos tempos. O quarto link é esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, junto com mais outros 2 livros, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Bilionária. Esses 3 livros estão na promoção aqui, tá o quarto link. O quinto link é esse livro aqui para você investir no seu filho, A Bíblia em Ação, junto também com a Bíblia Minecraft, ou uma ou outra, que é o quinto link. A Bíblia Minecraft é o quinto link, esse aqui é o quarto link. Vai lá porque está na promoção e vale muito a pena você investir na educação espiritual do seu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau.